O estudo das plantas. O ramo da biologia que é responsável pelo estudo das plantas é a botânica. Acredita-se que as plantas tenham surgido a partir de um grupo ancestral de algas verdes, pois existem várias características que as aproximam, como a parede celular composta de celulose e a existência de clorofila A e B nos cloroplastos responsáveis pela função de fazer a fotossíntese. Com a evolução das plantas surgiram algumas características que se mantiveram por seleção natural. Essas características se revelaram adaptativas à vida no ambiente terrestre, possibilitando a expansão das plantas. Veja algumas dessas características. Os gametângios, que são estruturas formadas de gametas, possuem uma camada de células que os envolvem e protegem. O gametângio masculino se chama anterídeo e o feminino se chama arquegônio. Essa camada protetora não existe nas algas. O zigoto fica retido dentro do arquegônio, conferindo grande proteção ao embrião. Por reterem os embriões em seus corpos, as plantas são chamadas de embriófitas. Tradicionalmente, as plantas são divididas em dois grandes grupos, as criptógamas e as fanerógamas. As criptógamas são plantas com estruturas reprodutivas pouco evidentes, não possuem flores nem sementes. Dentro desse grupo se enquadram os musgos e as samambaias. Os musgos constituem o grupo de criptógamas avasculares, aquelas que não possuem tecidos condutores de seiva bruta, ou seja, água e sais minerais, nem de seiva elaborada, água e glicose, substância orgânica derivada da fotossíntese. Esse grupo é chamado de briófitas. Já as samambaias constituem o grupo das criptógamas vasculares, que possuem tecidos condutores de seivas chamados de xilema e floema, sendo então chamadas de pteridófitas. Existem também as fanerógamas. Estas são plantas que possuem estruturas reprodutivas bem visíveis. Todas desenvolvem sementes, sendo também chamadas de espermatófitas. Nesse grupo temos os pinheiros, as roseiras e os coqueiros. Dentro das fanerógamas temos dois grupos. As gimnospermas não possuem sementes e não possuem frutos. Suas sementes são chamadas de nuas, pois não estão abrigadas dentro dos frutos. São exemplos de fanerógamas os pinheiros. As angiospermas fazem parte do outro grupo e apresentam frutos para abrigar as sementes. Os frutos são o resultado do desenvolvimento do ovário da flor. Alguns exemplos são as figueiras, as laranjeiras, as mangueiras, ou seja, todas aquelas árvores que nos dão frutos. Veja esse resumo: criptógamas, sem flor e sem semente; briófitas, avasculares e sem vasos condutores; pteridófitas, vasculares com vasos condutores; fanerógamas, com flores e sementes; gimnosperma, sem frutos; angiospermas, com frutos; briófitas. As briófitas são criptógamas avasculares. Pelo fato de não possuírem vasos condutores de seiva especializados, essas plantas não conseguem crescer muito, possuindo, portanto, porte pequeno. Elas ocorrem preferencialmente em ambientes úmidos e abrigados da luz direta. Essa restrição está relacionada principalmente a duas condições. Elas não têm estruturas para evitar a transpiração intensa e dependem da água para a reprodução sexuada. As briófitas são muito sensíveis à poluição. Poucas espécies vivem em regiões muito poluídas, sendo boas indicadores naturais de ambiente despoluído. Nas briófitas não existem raiz, caule ou folha. Suas estruturas são chamadas de rizóides. Elas são usadas para a fixação dessas plantas no substrato, assim como também no processo de absorção da água e de sais minerais. Essa absorção ocorre de forma direta e rápida através de todo o corpo da planta. Seu pequeno caule é chamado de caloide.
e sua folha é chamada de filóide. Dentro das briófitas temos 3 grupos distintos: as hepáticas, os antóceros e os musgos. Nas hepáticas, os gametófitos possuem o corpo achatado. Esse nome, hepático, se refere à forma de um fígado. Podem existir hepáticas com gametos fitos folhosos, comuns em regiões tropicais e subtropicais. Nos antóceros, o gametófito apresenta o corpo multilobado e o esperófito é alongado, ereto, podendo ter até 5 centímetros de altura. Os musgos têm uma característica ao contrário das hepáticas e dos antoceros, ou seja, a maioria dos gametófitos de um musgo crescem verticalmente e chegam até a 50 centímetros de altura. Pteridófitas. As pteridófitas são as criptógamas avasculares com tecidos condutores de seiva verdadeira. São exemplos os xilemas e os floemas. O surgimento do xilema colaborou para a sustentação do corpo das traqueófitas. A existência desses vasos verdadeiros possibilitou o transporte rápido de água e sais minerais até as folhas. A seiva elaborada, formada de água e açúcar, a glicose, também é transportada das folhas para as demais partes da planta, propiciando a existência de plantas maiores. As pteridófitas são também chamadas de traqueófitas sem sementes. Nesses organismos, os gametófitos são reduzidos e os esporófitos abrigam os esporângios, que podem ficar reunidos em estruturas especiais chamadas soros, estróbilos ou cones. Nas samambaias, os soros ficam ao lado das nervuras nas folhas e nas avencas, os soros ficam na margem da folha. Dentro das pteridófitas temos as samambaias e as avencas no filo Pterofita, onde recentemente foram incluídas as psilófitas e as cavalinhas. No filo Licofita temos os gêneros Lycopodium e Seloginella, muito comuns em matas tropicais, mas que podem também ser encontradas em regiões áridas e semiáridas, como desertos e caatingas. Entretanto, nesses locais elas permanecem em estado latente, só se reproduzindo quando há um aumento da umidade ou em épocas de chuva. Já entendi.